Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno, estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Hoje eu trago a minha querida Adriana Nascimento, psicóloga lá de Belém do Pará, para conversar conosco. Mas antes de falarmos com a Adriana, eu peço gentilmente que você siga a gente aqui no Instagram, no Síntese_Educacão, e também no YouTube, no Síntese DH. Estamos também no Spotify com o programa Sintetizando, abrilhantando aquele canal humilde. Muito bem, minha querida Adriana, que eu conheci nos papos da vida, nos grupos de psicólogos que amam a educação. Eu estou aqui com ela num papo São Paulo, Belém. Querida, apresente-se para a comunidade que nos escuta. Quem é você, Adriana? Olá, eu sou Adriana Nascimento, moro em Belém do Pará, né? Passei um tempo em São Paulo, mas estou daqui. Atualmente estou fazendo mestrado em ensino, né, na área de educação e ensino superior, e trabalho com metodologias ativas, né. Me formei pela UFPA, depois fui passar um tempo em São Paulo, eu fiz pós-graduação em educação inclusiva. Meu trabalho pela educação começou desde que eu entrei na universidade. Eu sempre pensei em trabalhar com pesquisa, não tinha muito essa questão do olhar para a clínica, como a maioria dos colegas, né? Normalmente o professor pergunta: o que você gostaria de fazer na psicologia? Todo mundo levanta a mão e fala que é clínica. Eu achava estranho, assim, mas enfim, fui entrando por esses caminhos. Hoje eu trabalho com a área de educação, gosto muito, estudo isso, e com a clínica, mas a clínica fica mais como um hobby, assim, para mim. Eu gosto muito de ouvir. Eu acho que a clínica, ela é essencial, né, para a gente, assim, para a questão da escuta, porque é lá na clínica que a gente parece que se concentra profundamente. Não que nos outros espaços não seja assim, mas na clínica é diferente. Isso para mim é engraçado, porque quando eu tô... Engraçado não, é curioso. Porque quando eu tô com alunos de estágio, nessa área de educação, eu vou trabalhar com eles primeiro esse olhar do que é cada área, né, educação e clínica, e dizer para eles: aqui a gente não vai fazer clínica, o olhar é diferente, a escuta é diferente, os encaminhamentos são diferentes. E também não é triagem, tá? Aí eles então, ficam... aqui eu queria uma pergunta. O que é diferente? Qual a grande diferença? Na psicologia nós temos as áreas, né? Clínica, organizacional, escolar e educacional. Temos ser social, psicologia social, enfim. Temos as áreas com as quais a gente vai trabalhar. Aí, eu entendo que na clínica começa pelo clima, né? É diferente, a demanda da pessoa é diferente, no sentido de que ela está indo ali buscar um espaço para ela, de acolhimento, de trabalhar as questões dela mais profundamente. Na escola ou na universidade, que é a minha experiência, né, com a educação, como psicóloga educacional, na universidade, na educação superior, né? Nunca trabalhei com crianças especificamente, só quando eu fiz o meu estágio pelo curso, né, pela universidade, que eu estagiei em 2 locais, que foi o Instituto Álvaro de Azevedo, que é o Instituto de Cegos aqui do Pará, e na APAE. Eu participava do projeto de extensão com um professor meu. Então, a minha experiência já profissional mesmo é com o ensino superior. Eu trabalhei 5 anos na assistência estudantil. E aí, sim, então, essa busca, né, é uma busca geralmente espontânea, a não ser quando um médico ou alguém encaminha, né, para o psicólogo. O espaço de acolhimento é diferente, né? Você tem como montar melhor o teu setting, enfim, para atender. E você está ali só com a pessoa, você vai acompanhar semanalmente. É toda uma estrutura que envolve esse espaço, né, da clínica,
e não só a estrutura física, mas a estrutura psíquica mesmo, emocional, de acolhimento e tal. Isso também tem na psicologia educacional, quando o aluno, ou o próprio servidor, né, que vem conversar com a gente, também tem que ter esse espaço de acolhimento, esse sigilo, essa individualidade. E nem sempre é assim. O ideal também seria, né, mas não é assim. Você está numa equipe multidisciplinar, por exemplo, a minha experiência é trabalhar sempre com pedagogo, assistente social, fazer visita domiciliar. Então, eu diria assim, é mais caótico essa organização. Você não tem ali as coisas mais ou menos organizadas, controladas. Você vai e escuta. E aí a diferença está no olhar, no objetivo daquele atendimento. Por mais que a pessoa venha espontaneamente também, mas no geral, os alunos vêm caminhados pela faculdade, pelo professor, enfim, por alguém que conversou com ele e disse assim, olha, tem um serviço lá na assistência infantil, vem, né? Eu acho que poucas vezes eu atendi um aluno que viesse porque queria ter uma sessão, enfim, não funciona muito assim, né? Até porque a gente tinha um limite também de atendimento. A gente trabalhou com plantão psicológico, né? Aí esse sim tinha um limite de atendimento e tal, e a demanda era sempre assim, ó, pensem sempre que o problema que ele traz, a queixa que ele traz, a dificuldade, tem que ser pensada em que isso dificulta a vida dele como aluno. Em que isso atrapalha, de certa forma, os estudos dele, o rendimento acadêmico. Por quê? Até porque a gente estava trabalhando dentro de um projeto que chama PNAE, né? Que é o PNAS, aliás, não é o PNAE, é o PNAS, e ele tem algumas diretrizes para o nosso trabalho, não no sentido do que o psicólogo deve fazer, mas assim, ele é para uma demanda de alunos socioeconomicamente vulneráveis, não atende a todos os alunos, né? Atende. Então ele tem digamos que um formato, né? E aí a gente vai pensar assim, ó, se for um aluno que chega com a gente e que a gente percebe que ele tem condições financeiras, possivelmente ele não vai poder continuar sendo atendido pelo programa, pelo programa, mas a gente faz a primeira escuta, porque o nosso trabalho é ouvir a pessoa e ninguém nunca falou que a gente só ouviria determinada demanda. Ô, Adri, eu acho que aqui você me dá um gancho para fazer uma pergunta sobre. Você falou muito da sua experiência com educação inclusiva, e acho que a abordagem nesse sentido pode ser um gancho interessante para entender como que a CP olha para a questão da inclusão, porque eu tive experiência em escola e também nas empresas, ainda tem um olhar do rótulo, né, muito pesado, do diagnóstico, do que a pessoa traz ali como prescrições, e a gente às vezes transforma aquela pessoa num único rótulo. Como que a ACP apoia e como que... Me conta um pouco dessa sua experiência nesse sentido da educação inclusiva. Na assistência estudantil a gente também tinha, né, atendia os alunos PCDs, que são os alunos com deficiência, né, e o nosso olhar, essa pergunta é muito interessante porque, assim, eu ouço muitas pessoas dizendo, principalmente na abordagem, o diagnóstico não interessa, né, o diagnóstico serve para rotular, enfim, tem umas colocações assim que eu discordo um pouco. Eu penso que o diagnóstico, ele é um direito da pessoa, começa por aí, né? Quando eu estou na educação, dentro de uma escola, da universidade, qualquer espaço desses, eu tenho que acolher. A gente fala de aceitação positiva, incondicional. Então, e aí? Quer dizer, então, que eu não vou aceitar o diagnóstico, eu não vou acolher, porque às vezes o diagnóstico é uma necessidade da pessoa. Ela precisa saber o que ela tem e tal. Eu não penso que o diagnóstico seja o problema. Eu penso que a falta de acolhimento, a falta de informação, a falta de autoconhecimento,
é que faz a pessoa, às vezes, entrar em sofrimento. E a sociedade, obviamente, como você está falando, né, tem muita questão do preconceito ainda, então isso pesa um pouco. Mas É de olhar só para o rótulo, né? Olhar só para o diagnóstico. Acho que essa não é. Eu acho que sempre a visão não é do ou, é do e. Então, o diagnóstico é um instrumento, é uma ferramenta que está disponível para a gente entender mais. E na educação. E além disso, vem o que mais? Vem a escuta, o acolhimento, vem as múltiplas possibilidades para entender que a pessoa não é só aquilo, é mais um monte de coisa. É por aí? É por aí. A gente tem um olhar assim muito o aluno, a pessoa, né? E quando ela chega, a gente tem que fazer esse acolhimento. A gente tem que entender o que ela tem. E aí o diagnóstico é essencial. Até porque a gente precisa fazer o plano educacional individualizado da pessoa. Então, eu preciso saber do diagnóstico, né? Mas é no sentido, o diagnóstico ele vem para me dar uma diretriz de acompanhamento com aquela pessoa, qual a necessidade dela, como é que eu vou poder estar disponível para ela, em que eu vou poder contribuir com ela. Então, assim, olha, ele é surdo, né? Tem surdez. Então, o que a gente precisa providenciar para que ele se sinta incluso, para que ele possa participar das aulas, para que ele tenha um bom acompanhamento educacional? Ele precisa de intérprete. Ir lá e... o que mais que você precisa? E assim a gente, né, vai providenciando. Uma pessoa com deficiência visual. Olha, ele passou no vestibular, mas a mãe dele sempre levou ele para tudo quanto é lugar. E quando a mãe não vai, o avô que vai. Tá. Então, ele não tem independência. Então, a gente vai trabalhar com essa questão da autonomia, né, acolhendo a pessoa nas suas necessidades mesmo, para ambientá-lo nesse espaço, né, gigantesco que é a universidade, esse mundo diferente que ele vai entrar. Imagina, ele era super acolhido lá pela família e tal, aí chega num mundo desse aqui que, né, adultos, enfim, cada um cuidando da sua vida. Então, é muito complicado. E aí é que a gente entra exatamente para acolher, para verificar as necessidades, né? E aí eu trabalhava muito com os estagiários nesse sentido. Nós vamos ter um olhar de necessidade dessa pessoa, no que a gente vai contribuir com ela para a melhoria acadêmica dela, e como que a gente vai fazer isso? Eu preciso fazer esse encaminhamento, eu preciso ir na faculdade conversar com o diretor, para conversar com seus professores, ou de repente fazer uma reunião mesmo lá nesse grupo. Tem cursos que eles são muito, muito excludentes, sabe? Chegou uma vez um professor dizer para mim, olha, você tem que dizer para o aluno que ele não pode fazer esse curso, ele não tem condição de fazer esse curso. Eu olhei para o professor e disse, ele não tem condições, ou nós não estamos sabendo dar condições para ele continuar aqui. A partir do momento que a gente der todas as condições para ele e ele não conseguir avançar, aí talvez eu comece a pensar que ele está com uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade qualquer. Mas você está me falando que ele tem condições só pelo diagnóstico, aí eu vou lhe dizer que eu não tenho como lhe atender nessa sua solicitação. Então, assim, você percebe? A gente precisa estar ali muito atento. Eu acolho também essa queixa do professor, e eu entendo que ele também não está sabendo lidar com a situação, por isso ele vem, né, e, bem, a universidade, por todos os campos da vida, assim, não estávamos muito acostumados a conviver com o diferente, com as pessoas com deficiência, com todas as, né, pessoas com as suas dificuldades, enfim, e facilidades também. Então, claro que vai gerar estranheza, a pessoa não vai saber lidar, mas aí vem a que a gente chama de barreiras atitudinais, né? Então, vamos trabalhar essas barreiras atitudinais. Então, para mim, assim, isso na prática, colocar a aceitação positiva do outro, isso é trabalhar com congruência, assim, a gente está falando de educação e educação é para todos, vamos lá, né? Não pode ficar só no discurso. Se a gente está trabalhando com empatia, como é que eu posso dizer que esse menino não tem condições para ele aqui? E o sonho dele? E quando ele passou no vestibular? E ele entrou na universidade? As expectativas dele? Aí
Então, eu vejo a abordagem nesse sentido, assim, da prática mesmo. Quando você me faz essa pergunta, assim, o que é que tem? Eu fico pensando muito assim, o que é que eu posso falar? Que eu não gosto muito de falar teoricamente. Para mim, aquilo é tão entranhado, assim, que às vezes eu só vou entender que aquilo é a abordagem quando eu estou falando sobre aquilo. Por E isso é a nesse abordagem é um sentido. jeito de ser, não é uma teoria. Quer dizer, ela está Exatamente. escrita como teoria, mas ela não é uma teoria, porque é difícil explicar, né? Porque é um jeito. É. Você, E não é qualquer jeito. não é E qualquer não é jeito, qualquer né? jeito, né? E você traz uma beleza nisso que você fala, né? De reconhecer no outro. Eu sempre fico pensando pela perspectiva da história do copo cheio e o copo vazio, né? Uhum. O copo cheio, porque tem cheio aí, tem cheio de conhecimentos, tem saberes, tem uma trajetória, tem uma história, tem relações, tem mil coisas além do diagnóstico, que é um componente desse copo, mas que não é só. É componente entre os tantos. E como educador, ele banca, porque acho que é um pouco dele bancar, né? Se ele está afim de bancar esse movimento, de trazer todos, mesmo que todos venham e virão em ritmos diferentes. Porque não é um ritmo do educador, é um ritmo de cada indivíduo que constitui esse grupo. Então, ser educador não é uma tarefa fácil, não é para amadores, não é, Adriana? Você me Não. contava antes sobre a sua... E eu queria ver se existe ponte aí, eu imagino que sim, na sua relação da aprendizagem significativa que o Rogers fala e do seu estudo também, que fala de Ausubel. Então, como que você entende que a aprendizagem significativa? Eu podia contar um pouco o que é essa aprendizagem que você reconhece e que você tem escrito agora, e como ela conversa com essa educação inclusiva, se é que existe esse encontro. Sim. Nossa, é um mundo de possibilidades. Eu não penso que as metodologias ativas sejam, como eu já falei, a oitava maravilha, mas elas contribuem muito, sim, com o processo de aprendizagem. Por quê? Na educação inclusiva, você tem que pensar sempre como que eu posso atender este aluno. Não é ele que vai se adaptar a mim, sou eu que tenho instrumentos como profissional, como especialista numa área, enfim, como professor, sou eu que tenho instrumentos de como apresentar um conteúdo para ele. Então eu preciso, como a gente costuma dizer, né, sair da caixinha e pensar como que eu faço isso. E as metodologias ativas, elas vêm muito nesse sentido, assim, porque elas abrem uma porta, assim, né, com um leque de possibilidades. E eu faço o mestrado, né, como eu já falei, em ensino superior, trabalhando com as metodologias. No mestrado, a gente tem a parte teórica, né? E quando eu estava fazendo as disciplinas mais teóricas do curso, a gente estava trabalhando com algumas diretrizes lá de filosofia, de pensadores, enfim. E eu conheci o Ausubel. E o curso, né, o mestrado, eles discutem muito a aprendizagem significativa, mas a partir do Ausubel. E eu fiquei, assim, muito incomodada com essa questão. Ué, mas cadê o Roger? Eles não conhecem o Roger, ninguém fala em Roger. E uma vez ou outra citaram lá o Roger, e eu falei um pouco lá na aula sobre o Roger. Aí eu fui pesquisar, fazer a pesquisa bibliográfica, né, para minha dissertação, e eu achei um texto que discute o Roger e o Ausubel. Aí eu disse, agora eu entendi, tá aqui o que estava me incomodando. Por quê? O Ausubel vai falar da perspectiva muito mais cognitiva, né, aprendizagem cognitiva, e o Roger vai falar de uma aprendizagem mais experiencial, vivencial, é uma aprendizagem significativa mais, eu diria assim, na prática, sabe, assim, no dia a dia. E aí Humana, né? É humana. real, é mais humana. Isso aí. E aí eu entendi o que era essa diferença, eu estou discutindo, né? Eu falei com o meu professor, com o meu orientador, com a minha co-orientadora, e eles acharam muito legal a ideia. Eu tenho que gerar um produto agora, no final, né? Porque é um mestrado profissional, que está voltado para a formação de profissionais, psicólogos, sociais e pedagogos, que é o TRIE, que a gente chama, que é o grupo psicossociopedagógico da assistência estudantil. Então, pensar um instrumento para eles e trabalhar as metodologias ativas numa formação continuada, porque metodologias ativas é muito trabalhada
para a sala de aula, né, com os alunos e tal. E isso aqui eu estou pensando para os técnicos administrativos, porque eles trabalham com os alunos, então pensar formas como que eles podem ter instrumentos de atender, por exemplo, um aluno PCD. Entendeu? Então, para mim, está a ponte. E a base disso aí é a aprendizagem significativa. Dentro desse mestrado, eu acho que eu sou a primeira que vai trazer a questão da abordagem para dentro. Apesar de não ser um mestrado na psicologia, né? É um mestrado muito profissional, então eu sou a única psicóloga lá do pedaço, assim, mas eu sou aluna. Eu digo para as pessoas, olha, eu sou aluna, gente. Mas eu acho ótimo isso, Adriana. Tem que, porque eu acho que porque senão virou mecanicista de novo o mestrado. Eu acho que a ideia a beleza está aí, polinizar com outras coisas, né? Sim, outras sim. ideias para ampliar, porque senão a gente fica naquele negócio de muito mecânico, mas é isso, né? Vai resolver o que a vida de outra pessoa, que é o que você traz com tanta beleza. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui um parênteses. Agora você vai aguardar, vai ouvir nesse momento que você está entrando num quadro, Adriana, chamado Inquietações. Rode a vinheta. Inquietações? Muito bem, você está no quadro Inquietações, o quadro que afeta mentes e corações, Adriana. O negócio é o seguinte, eu digo uma palavra e você diz o que te inquieta com relação a essa palavra, mas agora é papum. Eu falo, você responde. Ping-pong. Eu usarei o poder de cortá-la se você ficar falando aqui horas. Vamos lá, sem desafios. O que te inquieta quando o assunto é educação? Exclusão. O que te inquieta quando o assunto é inclusão? Como que as pessoas ainda não têm abertura para isso? O que te inquieta quando o assunto é metodologia ativa? Ainda não é muito conhecido e é uma ferramenta muito bacana para trabalhar em todos os níveis da educação, inclusive nas formações continuadas dos profissionais. O que te inquieta quando o assunto é universidade? Ainda não é para todos. Eu não acho que todos têm que fazer universidade, mas eu acho que todos poderiam ter a possibilidade de, e a partir disso, escolher se quer ou não. O que te inquieta quando o assunto é Belém do Pará? Não precisa responder. Paramos aqui, rodando a vinheta. Inquietações? Muito bem, estamos de volta, Adri. E aí a gente já está indo aqui para o nosso fim da nossa prosa. Eu queria entender um pouco da sua história na universidade e como você tem visto a universidade nesse instante. Você fala que ela é para todos, mas nem todos têm. Ela é para todos no discurso, mas nem todos têm essa possibilidade de chegar até ela, né? Ainda está longe ainda. Se eu não me engano, eu vi esse número, acho que é 15%. Você deve ter dado da população que tem nesse instante tem esse acesso, essa possibilidade de entrar na universidade. Me diz um pouco, Adri, como é a sua visão da universidade, como tem sido sua experiência até aí, como a CP contribui ou poderia contribuir nesse sentido? Olha, eu estou na universidade desde a minha graduação, né? Então, eu lembro que, mais ou menos uns 20 anos atrás, era muito difícil ter bolsa para estudo, né? Bolsa de extensão, bolsa, enfim, a gente chama de PIBIC, né? E hoje, quando eu me formei, eu voltei a trabalhar na UFPA, na assistência estudantil, e eu vi que isso deu uma melhorada, assim, imensa. Os alunos tinham muitas possibilidades de participar dos projetos, de bolsa, né? Com bolsa e tudo. Principalmente os alunos pobres da universidade, porque não basta entrar na universidade, tem que se manter aqui. E se manter na universidade não é fácil, né? É caro. Então, eu moro num estado que ele nossa, imenso. E a gente tem muitos alunos do interior, alunos ribeirinhos, né, que tem uma outra cultura. Então, como é que eles vêm para um mundo desse, assim, sem ter um suporte? Então, melhorou muito. Eu tenho isso em dados, inclusive, para minha dissertação, né, de 2000 até 2017, mais ou menos.
o investimento na educação superior foi, assim, crescente. Mas nos últimos anos, eu diria que de 2017, 2018 para cá, isso tem caído muito e a gente pode ver isso nas noticiários, né? Investimento na educação vem caindo e nas universidades não fica de fora disso. Muitos cortes, aí a gente tem visto na prática isso, assim, os alunos perdendo bolsa. Esses alunos que estavam conseguindo se manter estão perdendo, então eles não conseguem se manter aqui na universidade e aí a evasão volta a subir, né? Isso é muito triste porque a gente estava vendo, sim, uma universidade mais aberta, com mais possibilidade de ingresso, e agora a gente está passando por um período bem difícil. Não sei se deve à pandemia, se deve a outras questões, né, de governo, mas se deve a alguma coisa. E essas pessoas vão ficando de fora de novo, porque se elas não têm condições de se manter, elas vão embora. E eu trabalhei na assistência estudantil fazendo visita domiciliar, e eu sei o quanto os auxílios são importantes para esses alunos e para a família deles. Muitas famílias que a gente visitou no interior do Pará, na beira dos rios, assim, ninguém estudava naquela família. Aquele aluno é a única pessoa que chegou numa universidade. E quando ele se forma, ele vai mudar não só a vida dele, como a vida de todos ao redor dele. Então, assim, se falar de políticas públicas educacionais, quando vem falar contra para mim, eu não aceito, porque a pessoa não sabe do que está falando, assim. Não sabe o que é. A gente chega na casa do aluno, o aluno diz assim: nossa, vocês vieram fazer a minha visita, porque a gente vai fazer a visita exatamente para ver o perfil socioeconômico, condições de moradia, família, para poder viabilizar, né, um direito que é dele, que é o auxílio financeiro. E aí isso tem, infelizmente, né, com muito pesar, tem mudado. Mas eu espero que não é uma bala de prata, né, Adri? São muitas ações, né? Não é simplista, só o acesso, só entrar na universidade. É uma caminhada longa até sair e também depois até, se ele conseguir passar essa jornada inteira, como ele vai entrar no mercado de trabalho, que universidade é essa, quer dizer, tem um caminhar muito longo. O Adri, para a gente fechar, como que você sai dessa conversa? Como que foi esse papo? Breve, mas foi um papo tão rico, aprendi tanto com você. Queria mais, quero mais. Estou sempre disponível. Eu gostei de conversar, né? É sempre uma possibilidade a gente falar desses espaços que a própria psicologia vem ocupando, né? Porque psicólogo trabalhando nessa área é uma área super nova, assim. Na verdade, o psicólogo, como tem trabalhado hoje, isso é uma realidade de todas as universidades, eu sei porque eu tenho lido muito, né, sobre assistência estudantil nas universidades. Então, assim, eu tenho visto que não é só o FPA que tem dificuldades, né, com isso, mas todos, porque o programa, que antes era um decreto e depois, enfim, virou um projeto de lei, que é o PNAES, ele tem diretrizes e ele diz quais são os profissionais que vão trabalhar. E surgiu um campo novo para a gente da psicologia, né? Que é a psicologia educacional no ensino superior. Porque antes a gente ouvia falar do psicólogo já na educação básica, mas no ensino superior isso é novo. Porque essa política do PNAES, ela vem de 2007 para cá. Então, assim, as universidades, os grupos, né, de psicólogos nessa área, a gente vai construindo de acordo com o nosso código de ética, com as nossas diretrizes de formação, construindo um espaço de trabalho que tem se mostrado muito amplo. E esse aqui foi um espaço muito bom para falar um pouco sobre isso. E para falar um pouco do que eu estou escrevendo, estudando, estou sempre aberta assim, para conversar. A gente está curioso para ver a ferramenta, o instrumento, né, que sairá como resultado do seu mestrado. Quando acabar, me avisa para a gente gravar falando sobre ele especificamente. E aí, Adri, a gente termina todo o programa de um jeito muito bonito. Nesse instante, eu vou convidar a Fátima Afonso, é uma poetisa, e ela transforma todo o nosso papo numa facilitação poética. Então, ela transforma tudo que você falou e tudo que a gente conversou numa poesia. Vamos escutar a Fátima? Vamos lá. Vamos. Poemar, com Fátima Afonso.
no Sintetizando. Belos e Iguais, volume 2. Apenas somos. Não somos os rótulos, nem diagnósticos. Seres somos. Sem sofrimento, queremos acolhimento. A escuta e o olhar, sem preconceitos. Envolvimento. Queremos disponibilidade, acompanhamento, contribuição, ambientação, resposta às necessidades, dignidade. Queremos o como, não o não. Queremos o universo possível, a condição necessária, o mundo acostumado. Não de qualquer jeito, é do nosso jeito, no nosso ritmo, na nossa paz. A ponte, não o abismo, o sonho conjunto, não o egoísmo. A educação de braços abertos, pois sim, educação é para todos. E isso não é um discurso. É ética, verdade, inclusão, a metamorfose, a tão possível transformação. Poemar, com Fátima Afonso, no Sintetizando. Fátima, muito obrigado, lindo, maravilhoso. E agora fecho com você, Adri, me contando como as pessoas te encontram, quais são suas redes sociais, seus e-mails. E todo mundo, quando sai daqui, pede uma música que represente. Qual a sua música? Vamos lá. Eu gosto muito de uma música da Angela Rorô, que eu adoro ela. Eu não lembro agora o nome da música, mas ela diz que para viver ela transformou o mundo dela. Essa é uma das frases. Eu posso depois te mandar o nome da música. Ela diz que não foi depois da fase que ela, mudou a vida dela, passou por todo um processo lá de autoconhecimento, e ela diz que para viver ela transformou o mundo dela. Eu penso isso, assim, isso para mim na educação tem tudo a ver, né? Porque a educação transforma. A Malala sempre diz isso, né? Que para transformar o mundo precisa de um livro, um lápis, uma caneta, né? E a vontade de conhecer. A música é Compasso, achei aqui. A música é Compasso. Achou? Ela pois chama é. Compasso a música. Pois para viver eu transformei meu mundo. Exatamente. Então eu adoro essa música. Essa música é maravilhosa, é maravilhosa. Eu adoro essa música. Agora eu estou lendo a letra aqui. Já estou entusiasmado. Faz todo sentido, né? Eu adoro, já ouvi essa música. Amo, é maravilhosa. Que bom. Ela chama Compasso a música. E você tinha pedido para eu falar mais alguma coisa. Eu me empolguei aqui com como as pessoas te encontram. Ah, tá. O meu contato, né? Eu tenho um contato que já tem quase 20 anos, que é o WhatsApp também, que é o 981708430, com 91 na frente, né? Que é o código de área daqui de Belém. Redes sociais eu não sou muito fã, não. Eu acho que eu tenho algumas questões, e aí já vai mais para o lado da psicologia clínica, né? E alguns cuidados mesmo, profissional, assim, então não me exponho muito, não, na internet. Eu tenho um Instagram que é DripC, e é isso, assim, eu não sou muito eu sou muito do pessoal, do contato pessoal, assim, do vivencial mesmo, por aí que eu vou. Então agora, Adri, eu quero te agradecer demais, foi um papo incrível, eu acho que a gente tem muito o que falar ainda, me interessam outras questões nessa conversa. Eu me acho um analfabeto quando eu penso na região norte do Brasil. Acho que você poderia contar em algum outro encontro um pouco da vida aí, desmistificar essas coisas da gente aqui do sul, que tem a gente cria um universo que muitas vezes não é real, e acho que valeria muito a pena a prosa contigo. Eu te agradeço muito pela aula que você deu hoje, falando sobre educação inclusiva, sobre as questões da universidade, tirando também um pouco da venda do meu olho com relação a não só o acesso, mas a caminhada do estudante dentro da universidade. Eu achei isso de uma beleza e de generosidade da sua parte em compartilhar.
torço pelo seu mestrado, pelo sucesso do seu mestrado. Fico ansioso aqui para também um papo sobre ele depois, à medida que você avança. Te agradeço muito, Adri. Espero que você tenha curtido esse papo. E ficamos agora com Ângela Rorô, com essa música maravilhosa, Compasso. Beijo, Adri. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Amo a vida a cada segundo, pois pra viver eu transformei meu mundo. Abro feliz o peito, é meu direito. Sintetizando com Alê Moreno.